boa tarde. Muito obrigado por você estar aqui presente, participando com esse bate-papo, né? Um bate-bola aqui. Bom, você já viu as nossas redes, você já viu o nosso propósito, você já viu a nossa mensagem, a minha mensagem que eu estou deixando para todos. Dentro desse contexto, você tem algo a colocar para a gente poder comentar ou algum tipo de pergunta? Olha, hoje eu já empreendo, né? Já vivo do empreendimento já faz 3 anos. Na verdade, eu sempre empreendi desde pequeno e depois, quando eu tinha uma volta de 16 anos, que chegou a idade de tirar a carteira, né? Sim. Então, antes disso, eu sempre empreendi. Quando eu tive a idade de tirar a carteira, foi onde colocar, agora você tem que arrumar um serviço, tem que trabalhar. Então, eu deixei de empreender nesse período para procurar um emprego. Entrei no emprego, depois fui de um emprego para o outro. Aí depois muita gente fala, você tem que conseguir um emprego, estudar, fazer um curso, fazer uma faculdade, se formar, conseguir outro emprego melhor. E eu passei por toda essa jornada, onde todas as pessoas falaram, vai arrumar um emprego, vai estudar, fazer uma faculdade, se formar, e eu passei por isso. Certo. Porém, depois da faculdade, depois de formado e trabalhando, né, que seria o topo da montanha, Sim. mas era o topo da montanha do meu avô, do meu pai e da minha mãe, porque eles almejavam aquilo e não chegaram mais, eles não estudaram nada. Mas não era o meu topo da montanha. Não era o seu ego que você queria. E quando eu cheguei lá não era o que eu queria, mas não tinha mais ninguém para me falar o que fazer, porque para todo mundo já estava no topo, né? Então, a partir dali, eu tomei a decisão de trocar de profissão, trocar de carreira, voltar a empreender, voltar para a área de vendas. E hoje eu empreendo através da internet. Eu vendo os produtos e serviços 100% através da internet e eu não tenho produto físico. Sim, muito bem. O que eu vendo é produto digital, mentorias, consultorias, cursos gravados e serviços onde eu executo a mão de obra. E hoje, né, eu estava aqui pensando a questão de crescimento, de expandir, porque eu estou sempre executando tudo, eu fazendo. E para mim crescer, tem muita demanda, tem muito cliente, mas agora eu começo a precisar da parte de equipe, de ter uma equipe comigo para poder seguir mais para frente, poder crescer, treinar mais pessoas e delegar as funções. Muito bem colocado, né? Gostei muito. Esse é o meu intuito, exatamente para absorver e mostrar, né, vários segmentos, né, com vários caminhos, né? Então, vamos falar, defragar de acordo com o que você foi colocando. Primeira coisa que me chamou a atenção, que eu já tenho comentado algumas vezes nas redes aí, você fez todo um passo a passo, né? Mas não para agradar você, mas você agradou a família. Então você acabou, aquilo que agora há pouco eu falei, você acabou galgando um bloqueio interno, né? Você fez algo, mas na verdade ele não teve pilar estrutural nenhum. Para você, para ele sim, mas para você não, porque não era aquilo que você queria. Você fez a pedido que pai, mãe, vai lá, faz isso, faz aquilo, né? E aí você ficou assim, saiu e ficou, vamos falar, no vácuo, né? Você não achou suporte para dar continuidade naquilo que você já tinha estudado. No momento que você buscou dentro de você o que você realmente queria e o que você era o seu desejo, né, das suas habilidades, né, você já se demonstrou totalmente diferente, a coisa já começou a aparecer diferente e você já vê caminhos, né? E é esses caminhos, é essas buscas, é essas descobertas que nos levanta a nossa autoestima. E dentro dessa autoestima é que a gente vai fazer a busca. Ora, algumas vezes pode, às vezes, não ser tão corretas, mas a gente vai sabendo galgar, lapidar, né? E dentro dessas buscas, às vezes a gente vai ter 10, 5, 3 fontes, e nem todas, às vezes, vão ser perfeitas. Mas eu vou saber, já tendo essa noção de realmente o que eu quero, aonde eu quero chegar, e a qualidade que eu quero oferecer é aquilo que eu estou fazendo, né? A gente vai saber lapidar todos esses links, essas oportunidades que apareceram, eu vou saber filtrar
o que tem de bom de cada uma daquelas para me poder utilizar para mim, né? E aí agora você colocou que você já está expandindo, que já você mesmo que faz, né? Você faz mentoria, pelo que eu entendi, é na parte de tecnologia. Se eu tiver equivocado, você pode me corrigir, né? Então, o que acontece? É na parte de vendas online. Vendas online, né? Isso. Usando a tecnologia, né? Isso. E aí, qual tipo de produto que você vende? Eu vendo cursos, mentorias, vendo o meu próprio serviço também. Então, o que você está fazendo aqui, essa reunião, por exemplo, tem um valor. Isso vai fazer uma mudança em mim daqui para frente. Sim. E, normalmente, eu transformo esses produtos, esse conhecimento, o conhecimento que a pessoa tem, em um produto. Eu pego qualquer conhecimento e transformo em produto. Pode ser um personal trainer, que ao invés dele vender a hora dele e trabalhar em troca da hora, esse personal, ele monta um programa online e consegue atender o Brasil inteiro, até pessoas fora do Brasil, onde ele trabalha uma única vez, o conteúdo está pronto e ele vende isso para sempre. Ótimo, é exatamente isso que eu estou fazendo, porém, assim, em áreas, né? Só que você está colocando online, eu estou tentando pela internet, e eu estou tentando fazer também pela internet, me apresentar pela internet, mas também me apresentar presencialmente. Ok? Você fugiu a imagem, tá ok? É porque eu fiquei... Então, eu fiquei sem saber se tinha cortado ou não, certo? Então, o que acontece? O que eu estou fazendo é exatamente isso, porém, abrangindo todas as áreas, pegando a parte de empreendedorismo, ensinando para passar para as pessoas que elas podem empreender, né? Que elas se preparando. E quais são os pilares que elas têm que ter de sustentabilidade para que esses pilares sejam fortes, para que depois não venha a decepção, você entendeu? Falar, meu negócio eu comecei e tal, e depois não foi para frente. Por quê? Os principais pilares que a gente precisa ter para qualquer negócio, mesmo que eu comece como microempreendedor e amanhã, lá no amanhã seja uma grande empresa, eu preciso ter o quê? Saber como que eu criei meus pilares. Então, uma das coisas, eu ter esse entendimento que agora há pouco eu disse da limpeza, eu ter a mente aberta e saber selecionar aquilo que de fato eu preciso e como utilizar aquilo. Isso se forma, vamos falar, significa um pilar. Qual o segundo pilar? Como eu vou dominar e a quem eu vou oferecer? Então, quando eu falo isso, eu vou citar um exemplo de um comércio. Vamos falar, salão de cabeleireiro, que hoje está muito aí na moda. Beleza, o cara vai e tal. Aí ele monta, né? E o ciclo dele que vai começar, normalmente começa ali com os amigos mais chegados. Então, ali vai ter aquele que vai te dar animação positiva, vai lá saber separar o lado da amizade com o lado profissional, ele vai respeitar, você vai ter seu valor. Outro já chega lá e fala, pô, você faz isso aqui para mim, tem hora depois eu venho aqui e pago. Então, você já, aquilo ali, se você seguir por esse segmento, o seu pilar ali não vai ser sólido. Porque quem está começando, ele precisa começar, pode ser pequeno, mas ele tem que começar com uma coisa real. E muitas vezes, esse tipo de coisa, alguns são reais, o outro vai te oferecer uma imagem parecendo, não, eu vou arrumar cliente, eu vou ser seu cliente, mas não é aquele cliente que vai te formar o seu pilar. Então, aí eu costumo dizer, eu costumo separar a amizade dos negócios. Né? Surgiu uma dúvida. A gente, desde pequeno, a gente ouve assim, quem é rico não é uma pessoa boa, o rico é ruim, o rico é egoísta, o rico não está nem aí com o próximo. Na prática, eu vejo que não, que quem realmente é rico pode ajudar o outro. Exatamente. Quem não tem nada nem para si mesmo não vai conseguir. O rico, vamos falar, monetariamente falando, porque eu posso falar que sou rico, você também pode falar que é rico, todos nós, rico em quê? Em atitude, em personalidade, em saúde, isso já é uma riqueza. Agora, a riqueza da fortuna, tá? E o cara que tem essa mentalidade, daquela limpeza lá atrás, agora há pouco que eu te falei, mas tiver essa cabeça limpa, mas de personalidade, de entender o próximo,
Aí é que vem falar, quer dizer, entra a história, né? O rico não ajuda ninguém. Ele ajuda. Agora, o que ele não vai ajudar? Aquele cara que não tem a mente aberta. Ele não ajuda ninguém, não. Ele não vem aqui, não dá. Mas por quê? Toda vez que ele tenta, às vezes, aproximar, ele fica escutando conversas ou informações ou até procedimentos, atitudes que não condiz para um rico ir lá e dar um apoio. Então, a mentalidade daquela pessoa, às vezes até uma outra pessoa até que tem um certo status, e ele também não vai. Então, entre os ricos, chamados ricos ou a classe média, média alta, também acontece isso. Então, um está mais que o outro, o cara fala, não, mas aquilo ali está difícil. Por quê? A mentalidade dele não é uma mentalidade, não vou falar já sólida, mas com visão de empreendedorismo. Então, a diferença quando fala o rico não ajuda, muitas das vezes, é isso. Ele quer, às vezes, te ajudar e está disposto a ajudar qualquer um, mas desde que esteja pronto para a mente estar, para desenvolver, para crescer, ou que quando se diz que já está pronto, que realmente tem atitudes de um verdadeiro empreendedorismo que vai se tornar cada vez mais sólido. A história é que você quer fazer uma coisa, mas você quer naquele mundinho. Ele não vai. Então, aí vem o popular, o rico não ajuda o pobre. Não é que não ajuda, é porque o pobre, chamado pobre de conhecimento de empreendedorismo, não quer abrir a mente para poder crescer e começar a crescer junto com os outros. E quando acontece assim, ou amigos ou família, falar assim, vendo o que você está fazendo, preciso de alguém fazer isso para mim, faz para mim, e muitas vezes isso pode tomar o tempo do que a gente utiliza para estar fazendo os próprios negócios, e família ou amigos próximos que pedem, para a gente que passa isso sem cobrar deles, como uma ajuda mesmo, sem cobrar por isso. Isso tem tem dois lados. Isso vai depender, primeiro, do seu lado. Qual a condição que você tem, que você possa fazer, sem, não vou falar tirar o que você já tem, mas sem interromper. Agora, tudo aquilo que você vem fazer, seja em qualquer nível que você esteja, tá? Se você falar assim, vou dar um exemplo assim, bem simbólico. Olha, eu tenho R$1.000 aqui, e esses R$1.000 eu preciso para mim manter meu caixa de fluxo aqui, das minhas despesas, dos meus insumos que eu vou gastar para me produzir ali que eu vou ganhar mais. E aí, de repente, alguém da família, alguma coisa assim, te pede para você fazer alguma coisa. E no seu fazer, tá? Você vai utilizar daquele dinheiro que você tem ali, tá? Já para acabar de concluir algo que você precisa um pouco mais na frente. E isso não vai ter retorno. Então, é hora de parar e dizer, olha, a minha parte física pessoal, o meu trabalho pessoal, eu posso até te fazer um desconto ou te fazer um preço bem irrisório. Agora, isso embute alguns insumos. Esses insumos eu preciso. Pode ser. Não vamos falar, se a pessoa nesse momento fala, não, tá vendo? É porque da família tá ali também. Não. Se ele te encarar dessa forma, ou qualquer um te encarar dessa forma, que você foi o ruim e você não quis ajudar, pode ter certeza que aquela pessoa não deverá estar próximo no seu empreendimento. Porque ele sempre vai ter a visão que para ele tem que ser de qualquer jeito, que não pode custar nada, ou que tudo que você for fazer para ele, você tem a obrigação de fazer de uma forma, vamos chamar no popular, de 0800. E muitas das vezes assim. Agora, se você já estiver lá em cima e falar, não, hoje eu tenho uma equipe que pode ali fazer, ótimo. Às vezes tem uma forma de gratidão, alguma coisa. Mas quem está começando e quem está do seu lado entrar com esse pensamento, então esse é um dos que está aquela energia negativa que vai te jogar. E se todos usarem assim, então que você vai ser o quê? Você vai trabalhar para eles, fazer para eles, mas o seu crescer não vai. É mais fácil eles crescerem de uma forma até desestruturada do que você que preparou tudo para crescer e ficar naquele meio. Então você começa a rodar em volta. Vai andando em volta, você fala, não, mas tanta gente, e a coisa não aparece o fruto. Começa a observar se esses que estão
chegando até você, não está tendo esse tipo de atitude. Então, eu, de uns bons tempos para cá, eu deixo bem isso claro para minha família, para meus filhos. Coisas que eu possa fazer e que não venha me prejudicar, eu acabo fazendo, vou lá, falo, vai demorar um pouquinho mais, mas está aqui, faço, dou um resultado com a mesma qualidade. Agora, quando me pede algo, eu falo, olha, isso no mínimo vai custar tanto, porque para mim, agora, no momento, para mim fazer isso que você quer, para mim, eu vou sair do meu foco e eu não vou depois, vou ter uma dificuldade para me voltar a estar onde eu estava. Isso tem que ser transparente. E qualquer um que ficar chateado com essa, vamos falar, com essa informação, com essa transparência que você passa, pode acreditar e pode ter certeza. Esse seria mais um que vai te prejudicar. Então, eu falo, as energias, né, tem que atrair boas energias. Usando uma expressão mais ampla, águia tem que procurar o espaço da águia. Tá? Pardal vai voar com o bem-te-vi, vai voar com o beija-flor e por ali, né? O gavião está mais alto, né? E a águia está lá em cima. Então, todos têm visão, todos os pássaros têm uma excelente visão, mas olha a visão da águia. Ela está lá em cima, ela desce só lá embaixo para pegar o que ela precisa ir, né? Então, você quer, voltando, né, do rico, você quer que eu te ajude? Né? Quem quer vir comigo? Quem está com você vai estar caminhando. Então, próximo. Aqui ele achou que ali é a estabilidade dele. Pronto, ele não é mais o seu próximo. O próximo é o que vier para frente. Ok? Ok, beleza. Muito obrigado. Tá? Então, essa é uma visão, não só minha pessoal, vamos falar como egoísta, mas tem que ser uma visão de empreendedorismo. Senão, o seu terceiro pilar não ficará firme, não será sólido. Então, você pega um dinheiro, vamos falar, 100 mil reais. Aí você começa a ter essas atitudes, você fala, não, 100 mil reais, daqui a um ano eu já estou com 400, um exemplo, 500. Mas se eu tiver gente na sua volta com essas atitudes, esses 100 mil reais não vai valer nada, vai chegar num ano, você já está devendo e não conseguiu produzir nada. Por essas atitudes, às vezes, da gente ser bom. Então, a gente ser sincero e honesto, não quer dizer que não é bom, não. Eu tenho que ser Aconteceu isso mesmo. Certo? Eu continuo sendo bom, continuo sendo uma pessoa, vamos falar, sociável, mas eu também tenho que, a sociedade também tem que entender que eu também tenho meu espaço. Eu tenho que ter meu espaço. E esse espaço da gente, quando a gente batalha de forma correta, ele tem que ser respeitado. E quem não respeitar é quem também não vai te respeitar. Sucesso nenhum seu. Ok? Isso é do ser humano. Então a gente tem que saber, vamos falar, peneirar, filtrar isso aí, para a gente saber quem é meus seguidores, quem está junto comigo. Agora, por último, você falou de uma equipe, né? Então, o que é agora a equipe? Vamos falar que você vai partir para montar uma equipe, seja 2 pessoas, 3, 5, tá? Então, tudo quando você começou, algumas coisas às vezes não deu certo da primeira vez. Então, o que vai valer para você? Aquela experiência, não deixa de passar. Primeiro você vai achar pessoas que vai ter, realmente formar uma equipe e falar a mesma língua. Isso é muito importante. Não adianta você colocar uma pessoa na equipe e falar, não, ele conhece muito, mas ele vai me fazer menos, vai ficar. Mas ele não, vamos falar, ele não vestir a camisa da sua empresa. Ele não vestir a camisa do seu empreendedorismo. Certo? Então, essa não vai produzir o que o Denis produziu. E nem deixar, às vezes, os demais que vai começar a fazer nichos individuais, certo? Para criar um novo bloqueio. Que não, às vezes ele precisava fazer um nicho para ampliar, mas não para criar bloqueio. Então a gente tem que saber selecionar essas pessoas. Hoje, estou aqui na frente deles. Os 2 Gustavo estão aqui. Eu deixei isso bem claro para ele. Talvez ele vai fazer mais parte dos outros que eu já fiz aqui da equipe. Entendeu? Mas essa mentalidade, os primeiros momentos que eu os conheci, eu deixei isso bem claro para eles. E todo dia a gente vem fortalecendo isso. Você entendeu? Não adianta, às vezes, pode ser amigo de boteca, amigo na sociedade, mas se for para trabalhar como parceiro, como funcionário, tá? Independente do segmento que encaixar aí chamado equipe, não deixa de ser equipe. Se for parceiro é uma equipe, se for funcionário é uma equipe, né? Se for um associado é uma equipe,
mas eles têm que estar nessa filosofia de segmento. Né? E aí, como que ele vai entender especificamente? Você, no caso, que já viveu isso, esse momento de limpeza que eu falei que você começa sozinho lá do zero, né? E você já viu que algumas coisas às vezes não foi legal, você já vai passar dando um macetinho. Olha, isso é assim. E se fizer diferente, pode parar, não dá sequência não, porque não é ruim para todos nós. E aí, ainda acrescenta. Agora eu preciso já pensar maior, porque a equipe aumentou, nós vamos ter uma despesa. Então vamos pensar de forma de pé no chão, de sistema sólido, mas crescer e galgando. E isso eu não posso pular etapa nenhuma. Então vamos falar, vamos chamar que você passou por 6 etapas, você entre com a sua pessoa, a sua visão, a busca do seu insumo, do seu público, né? Do seu cliente, tá? Então a mesma coisa, os seus funcionários, cada um que for fazer um segmento que você designar, ele tem que estar com essa visão. Falar, não, vou fazer isso aqui não, isso aqui eu ponho aqui quem vier aqui na rede. Não. Entendeu? Por quê? Você já traçou, já viu o perfil e sabe como que vai fazer. Ampliar é ótimo demais. Agora, ampliar uma coisa aonde não está sólido, desmorona. É muito peso em cima de uma laje que não foi bem estruturada. E aí vem a frustração, vem as dívidas e começa a virar aquela famosa bolinha de neve. Né? Eu falo algo que há tempos atrás eu tive esse problema com a de equipe. E eu ainda comecei a acreditar, eu falei, eu preciso ser mais enérgico, até comigo mesmo, para não deixar, quase que virou isso. Entendeu? Eu levei um tempão para me erguer uma coisa e de repente, quase em 4 meses, se eu não fico esperto, se eu não fico assim, dou uns pulos, às vezes até um pouco, não estava ainda assim, não tão seguro, mas para não poder salvar alguma coisa, para conseguir. E outra coisa, quando sou eu executando, eu consigo negociar com a pessoa, falar, vou fazer um preço a menos aqui, igual você falou, consigo estar negociando os valores. Sim. Com a equipe, tem o custo fixo. Certo. E tem o meu lucro em cima. Né? Então, tem o custo e tem a minha parte para poder estar gerenciando tudo. E entrando na equipe e tendo o custo deles, automaticamente o preço que eu tenho que cobrar do cliente sobe um pouco, para poder estar valendo a pena de estar gerindo tudo isso. E como funciona na parte assim de eu quero colocar um preço e talvez o cliente ou achar que está caro ou achar que é muito. Sim. Como funciona essa parte de precificação? Eu não sei qual a diretriz que está na sua meta, quando você chama de equipe. Você quer contratar de forma CLT, vamos falar, um trabalho? Todos vão ter um CNPJ e vão trabalhar com freelancer. Sim, ótimo. Então, apesar de só ter CNPJ, você tem que ter uma minuta de um contrato muito legal, tá? Primeiro, eu vou te falar agora até um pouquinho fugindo da sua pergunta, mas já que você tocou nisso, ótimo, cada um vai estar ali e tal, prestação de serviço. Só que, a gente voltando à CLT, isso eu tenho ela quase toda na cabeça de cor e salteado, tá? Toda e qualquer pessoa que estiver no lugar mais do que 3 vezes na semana, mesmo que ela está com um CNPJ, ela acaba tendo um vínculo indiretamente com aquela empresa que está recebendo a prestação de serviço. Desde que você tenha um contrato, tá? Colocando que ela está ali prestando um serviço para onde vai ser rendimento daquela CNPJ dele. Porque se você pegar essa pessoa, vamos falar, eu te dou 50% do que você fizer, você indiretamente está falando para ele, você está sendo meu sócio. E aí você acaba tendo todos os compromissos que tem que ter para uma outra empresa. Cuidado, tá? Mesmo com CNPJ. Então, tem que saber fazer o contrato com a permuta, deixando bem direcionado que o que ele está fazendo ali, ele está usando um espaço seu para produzir coisa para ele. Que é ele que tem que produzir. O resultado da produção dele vai compartilhar com os demais, ou seja, com a sua empresa. Ele tem que entender isso. Para quê? Porque amanhã você não seja cobrado de forma CLT, ele fica com você 5 anos. Aí ele sai e fala, não, o advogado vai lá, orienta ele e fala, não, mas você tem direito.
E aí vem o BO. Então, primeiro, se é esse segmento, isso tem que ser bem claro. Não é fazer nas escondidas, chamar para pessoal. Vocês têm ciência como é que funciona disso, como é que funciona daquilo? Entendeu? Então, igual eles querem estar protegidos e você vai cumprir com eles o que foi combinado, mas você também tem que ficar protegido. E como a lei do Ministério do Trabalho, ela deixa isso bem claro, artigo 43, inciso 4, parágrafo 2º, tá? Ela deixa isso bem claro. Toda e qualquer pessoa com CNPJ, ele tem o direito, sim, de prestar serviço, né? Como chamado um autônomo. Mas, se ele for constante, ele passa a ter o direito, quer dizer, não fala obrigatório, ele passa a ter o direito de que ter as condições num regime de CLT. Então, a hora que sair, vai te pedir 13º, ele vai te cobrar seguro-desemprego, ele vai te fazer um monte de coisa. Então, o que vai diferir isso é a minuta do contrato. Então, o seu contador, o advogado trabalhista, que não for conhecedor, ele vai saber administrar isso para você. Certo? Não faça sem esse contrato. Lógico que ele vai ser transparente com você e com toda a equipe. Mas para que todos trabalhem ciente. Eu te dou um exemplo. Eu presto serviço para dentro de uma entidade que é, vamos falar, municipal e estatal. Eu tenho um contrato desse, que eu estou como CNPJ. Eu não sou funcionário, certo? Eu sou como CNPJ. E fiz questão de fazer um contrato desse. E eu estava tendo, assim, segunda a segunda, treinamento. Eu parei para não ficar caracterizado como eu estava lá direto. Então, eu mudei meus horários, acumulei mais algumas coisas para ficar mais concentrado só em 2, 3 dias, para não ficar, vamos falar, vinculado a esse tipo, para evitar qualquer tipo de divisão desse tipo. Entendeu? Sugiro a você, já que é o sistema online, né? E você, acredito eu, não é minha especialidade, mas eu sei que é bem possível você ter contato com a sua equipe de forma online. Você pode, tipo assim, vamos falar, você vai com 5 pessoas, né? A semana, vamos falar que é de segunda a sábado. Não sei como que é o seu critério, se é direto, se é final de semana. Enfim, você pode fazer um rodízio. 2 dias você está na sua casa, onde você quiser, você está lá, nós vamos estar comunicando, você vai estar fazendo um serviço. Só para não caracterizar. Eu faço da seguinte forma: eu entrego a tarefa e o prazo. Sim. E eles podem executar a hora e o dia que eles quiserem, desde que me entreguem no prazo. Ok, mas é exigido que seja no seu local? Não, onde eles estiverem, na casa deles, qualquer lugar. Pronto, aí fica melhor ainda. Aí não vai ficar vinculado, tipo assim, ele pode ir lá te entregar, né? Um momento, meia hora, metade de um dia, tal, não há problema. O que não pode é ficar repetitivo, constante, essa quantidade de dias direto. Porque se ele amanhã quiser fazer, ele dizer, não, mas eu fiz um contrato, tchau. Se a minuta não estiver bem clara nisso, a gente dança. Então, eu aprendi isso por ser diretores de empresas, de escola, você entendeu? Então, eu tive que abraçar isso, né? Trabalhei com órgãos muito grandes do Estado, inclusive no Estado de Minas Gerais, então eu tive que aprender. Né? Eu fui a fundo aprender isso para saber o que é direito e o que é dever. O que eu posso e o que eu não posso. Eu não quero tapear ninguém, não quero jogar assunto com ninguém, mas falar, tá aqui, cartas na mesa. Ok? Então, hoje eu uso disso já de uns tempos para cá, mas assim, coisas que eu também vivi. Isso que você falou, eu vivi isso. E aí, graças a Deus, eu soube administrar isso, deixando todo mundo consciente, e foi bom para ambas as partes, para todo mundo. Entendeu? Agora, você pega uma pessoa que às vezes já tem uma índole, não sei, de uma boa índole, às vezes não conhece, e sempre quer procurar uma brecha para depois lá na frente sair, vamos falar, ganhando, aí a gente se fica complicado, assim, em frações de segundo. Então, eu falo com você, com todo respeito, mas assim, por questões a gente já conhecer, né, rodeia esse Brasil todo aí, então existem pessoas com essas atitudes, com essas mentalidades. Então, somente para quem está começando ou já deu alguns passos e vai começar a expandir, a gente tem que evitar isso. Né? Entendeu? Não que eu sou contra a CLT, nada disso. Mas já que o sistema, o próprio Sebrae, que incentiva isso, ser um microempreendedor, né?
Então, a gente também tem que ter cuidado, porque as normas do Ministério do Trabalho estão lá, para não ficar se cruzando, porque um vai anular o outro. E aí a gente acaba ficando na mão achando que estava com todos os direitos protegidos. Ok? Ok. E sobre a precificação, conforme for tendo a equipe, tendo os custos e como funciona? Sim. Aí, dentro desse critério, então vamos falar, se você vai trabalhar com comissão ou valor fixo, com a sua equipe. Então, os dois. Tem pessoas que vão receber porcentagem e tem pessoas que vão receber o valor fixo. Tá, então, exatamente isso. Então, quer dizer, o seu produto final, que é o cliente, né? Que, na verdade, o seu cliente, o que vai valer para você perante a ele, é a sua venda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um apanhado, coloca, vamos falar assim, sistema fixo. Então, vamos falar, o sistema fixo da equipe que você vai montar, você vai fazer uma planilha, teto mínimo e máximo, dentro do que é o fixo. O que você pode conseguir faturar, ou seja, vender, entregar aquilo que você falou, tem dia e hora marcado no serviço para me entregar para o meu cliente. Ótimo. Então, isso no decorrer de 30 dias, o que pode chegar? Você vai lá marcar, X. Aí você vai pegar o outro segmento, que é por comissão. Dentro de comissão, o que isso pode chegar? X também? X mais Y? X menos Y? Você conhece vou falar, a quantidade, a possibilidade de produção, você vai ter. O que você vai fazer? Aí a gente pode usar a matemática, né? Que é onde que a gente tem um juro simples, juro composto e juros embutidos. Então, você vai fazer uma média ponderada, que média ponderada é você pegar todos os menores valores, de um lado e do outro, ou seja, os dois modelos, somar e dividir pela quantidade de números que você teve naquela soma. Você tem um valor parcial. Pega todos os valores que você chama de valores de picos maiores, você vai ter um outro valor. Pronto. Então, aí eu tenho duas submédias. Soma os dois. Qual o valor que deu? X. Então, esse valor X, qual o porcentagem de comissão? Tanto. Qual a porcentagem de fixo? Tanto. Então, você vai ver, quando você está oferecendo para o seu cliente, se aquela porcentagem que você pode, às vezes, oferecer, então vamos falar, vou fazer um serviço, você vai fazer um serviço para mim, você me pede 2.000, um exemplo, tá? Só que nesses 2.000, você sabe quanto que você vai desembolsar para repor sua equipe, para compensar a sua equipe, tá? Aí eu vou te pedir um desconto. Então, vamos falar, o que é desconto no mercado? 5%, 8%, 10%, 12%, dependendo do volume, a quantidade de serviço, enfim, vai envolver várias coisas, qual o grau desse serviço. Então, você vai ter essa média de desconto. Então, vamos falar que você fala assim, não, ele vai atingir o 15% de desconto. Esse 15% de desconto, que teoricamente o seu cliente quer, está acima da média, da sua média ponderada que você fez em relação a fluxos de desconto, se tiver, você não pode dar. Então, você tem que deixar um preço a mais. Então, resumo, deixa um preço a mais que você possa trabalhar com o seu cliente, você vai ter o seu teto interno em off, você sabendo o que você pode negociar. E a mesma coisa, você fala, Camilo, mas a minha equipe também vai ter que negociar valor. Ela tem que estar consciente disso. Se ela ceder a mais porque é um amigo, porque quer conquistar, então se ela cedeu 2% a mais do que era o combinado, então ela vai tirar 2% do ganho dela. Eu já fiz isso comigo. Eu ganhava uma porcentagem, eu tirei porque eu sabia que era um cliente, que seria um cliente de potencial. Então, naquela hora, eu queria que ele conhecesse o meu serviço. Aí eu falei, pode tirar de mim. Pode tirar a minha parte, porque... E lá na frente nós todos ganhamos. É uma questão de estratégia. Certo? Então, não sei se eu te respondi, se ficou claro para você, mas você pode usar a própria matemática, chamada matemática financeira, né, que é onde você vai ter seus parâmetros de mínimo e máximo. Já que você vai trabalhar com essas duas equipes, né, com esses dois tipos vamos falar, de acertos, de custos. Respondeu sim. Certo? Certo. Bom, aí
Quer dizer, amanhã vamos falar que você vai ampliar mais, ou você pegou um outro nicho que é um pouco diferenciado, que vai ficar mais complexo. Bom, da mesma forma vai ser complexo e vai ter um custo para a sua equipe, para você, para a sua equipe, também vai ter um custo. Porque vamos falar, eu como empresa, contrato aqui sempre um serviço para você divulgar para mim, de repente eu crio uma coisa mais complexa. Eu gosto da qualidade do seu serviço, beleza. Aí você vai falar, isso aqui eu não posso fazer da mesma forma, com a mesma tabela, porque isso vai requerer mais gente, vai me requerer mais recursos, eu vou ter que dispor mais de materiais aqui para que chegue a isso do jeito que você quer. Ok, entendeu? Agora, o que você não pode é você falar uma coisa ou deixar que o cliente entenda uma coisa e lá no final ser outra. Aí fica ruim. Mas quando isso é colocado em mesa, que a gente chama, né? A pré-negociação, toda vez que a gente vai renovar um contrato, a gente vê que é o de praxe, né? Eu pego uma casa imobiliária e vou. Chega um mês antes, ele nem pergunta, se você não falar nada, ele já vai lá, já manda outro contrato automaticamente. Ele não vem negociar com você. Às vezes você está querendo falar, eu vou renovar com ele, mas eu preciso que faça isso, isso, isso. Então, que não seja renovação de contrato automático. Ele pode se tornar automático no sistema digitável, mas a parte de comunicação, ela tem que ser ouvida da ambas as partes. Tem que melhorar alguma coisa? Eu quero continuar com você, mas você pode melhorar isso para mim? Eu quero ter você, tá, mas agora os nossos custos estão aqui já batendo no limite aqui. O que a gente pode ver? Quando for desse tipo, pode ser tanto. Então, existe, né, essa abertura para fazer. E o pessoal só vai jogando automático. E o que mais interessa para ambas as partes é esse contato, essa conversa, essa atualização de ajuste, e que não é feita. Aí lá na frente fica ruim para um lado, fica ruim para o outro, aí um larga, o outro abandona, o outro já muda para o outro, fala, não, perdi cliente. Mas vai perder. Se você passar a fazer automatização, porque nós somos seres humanos. Os seres humanos estão usando coisas automatizadas, mas a resposta como ser humano, para o ser humano direcionar a informatização, ele precisa de um contato de ser humano, não de equipamento que já manda o sistema pronto. Eu sou ser humano, você é ser humano, eu te garanto que você vai ficar feliz, a sua equipe vai ficar feliz, se você chegar pessoalmente para eles e falar, vocês vão ter aqui hoje 3% de aumento, a partir de hoje em tais segmento. Porque você falar, tá aqui, tá, mandou. Vai ficar aquela coisa, então, a emotivação. Certo? Então, isso não pode perder essa motivação, mesmo para ajuste ou para cima ou para baixo. É a motivação. Certo. Ok? Ok. Mais algum entendimento, mais algum esclarecimento? Eu acho que por hoje era isso. Ok. E aí agora, já que você faz isso, né, que você vende mentorias, eu te pergunto, qual a avaliação que você me dá para o que eu te apresentei? Muito boa. Fazer um checklist aí com você? Nota 10, eu vou até te indicar alguns amigos para você fazer essa chamada com eles também. Não, ok. Aí você entendeu, né? Que a gente quer, e eu quero fazer isso presencial. Foi aquela hora que você abaixou, não sei se você ouviu. Meu intuito é fazer essa chamativa para a gente pegar a empresa, mostrar, fazer treinamento, coach. Eu faço treinamento específico, técnico também, você entendeu? Em vários segmentos. Você entendeu? Então, assim, eu só quero mostrar que você ir lá e assistir um coach direto, uma mentoria, você vai sair dali com um monte de informação, mas depois, ao mesmo tempo, você fala, como é que faz isso? Então, eu estou ensinando esse passo a passo. É uma metodologia, um segmento um pouco diferente que a gente acha no mercado. Disso que você colocou, que faz mentoria, faz tudo, mas eu estou mostrando o que é direcionar uma mentoria, mas para mim pegar uma equipe. Então, vamos falar, todo mundo vai acessar as nossas páginas. Beleza. Eu vou entrar em contato, em off, não precisa ser nem gravado, mas qual segmento você quer? Qual nível você tem? O que você quer? Para quê? Para me direcionar eles para qual tipo de mentoria que vai participar. Então, às vezes, eu posso montar, numa semana, 3 mentorias, para uma mesma turma que entrou no mesmo lugar, na mesma hora, mas estão em níveis de conhecimento, de aprendizado diferentes. Aí eu soltar uma mentoria dessa, cada um pode agir de um jeito. Quer dizer, 5 de 100 pode conseguir fechar, falar, valeu. E o restante, dos 95? Porque ele não soube trabalhar, ele ouviu, gostou,
sabe que é verdade aquilo, mas não soube produzir aquele suporte para virar os esteios, né, os pilares para o empreendedorismo dele. Então, quando o meu desafio, falei, quer começar do zero, vem comigo, você entendeu? É exatamente ensinar esse passo a passo. Entendi. Certo? E aí, eu te agradeço também, né? Eu faço questão de deixar registrado, com todo respeito, né? E que sucesso também aí para você no seu segmento, dentro do que você está se propondo. Quem sabe, às vezes, uma hora você também vai vender um curso meu aí por aí, né? E em qualquer momento que precisar, eu falo, a gente é parceiro. Eu vejo as pessoas que estão aí na mesma área, ou mesmo em outro segmento, mas em busca, eu chamo de parceiro. Porque o verdadeiro parceiro é aquele que um completa com o outro, uma informação que um tem, o outro já tem um pouco melhor, e você vai somando. Isso é uma parceria, né? E até aproveitando aí um ganchinho, muita gente confunde o que é investidor e o que é sócio, e o que é parceiro. Investidor vai buscar alguém dentro dos commodities, das classificações, de acordo com o nível de investimento que ele tem, para saber quem é o cara ou quem é a empresa que fala, que vai mostrar que o dinheiro dele. Ele não quer saber o que você vai fazer, ele quer saber o prazo de entrega, quanto que ele vai investir, o que vai produzir, quanto que vai, qual o tempo que vai pegar, o lucro que vai ter de volta. Isso é um investidor. O que é o sócio? Ele vai ter, às vezes, o mesmo dinheiro do investidor, só que vai estar ali junto, presente, mesmo que ele não entende nada. Certo? Então, a forma dele agir, a forma de receber isso de volta é totalmente diferente do investidor. Tá? E o parceiro, a parceria, né? Exatamente, ele vai fazer essa troca e que o que um ganha com o outro é as trocas de informações. Aí cada um acaba enriquecendo dentro do seu segmento. E chega um momento que às vezes faz uma adaptação, faz uma mentoria sobre essas parcerias. E aí isso são pontos positivos. E muita gente mistura isso. Como que o sócio, o investidor, ele quer saber o prazo de investir e quanto tempo vai voltar? E o sócio? O sócio, ele tem que ter a mentalidade lá atrás. Primeiro, ele está investindo como você, vamos falar que você e mais uns, nós dois, vamos falar que fizesse uma sociedade. Tanto eu quanto você, a gente tem que saber que a gente vamos falar, investir aqui hoje 100 mil cada um. 200 mil está lá o capital da empresa, 200 mil, 100 mil de cada um. Tá? E aí, nós temos que entender o seguinte, nós pegamos aí, fizemos nosso trabalho, no final de 30 dias, nós produzimos, quer dizer, nós fizemos 240 mil. Eu tenho 20 mil, pois aí, então eu vou tirar 20. Nada de errado. Eu tenho que ter uma mentalidade já pré-estipulada, qual o meu rendimento, qual a minha retirada mensal, e que essa retirada ela não pode ultrapassar de 43%, somente quem está iniciando. Isso é estourado. O resto tem que ser investido dentro do próprio negócio. Porque se todo mundo falar assim, eu investi 100 mil e todo mês eu ir lá tirar, seu negócio, de vez de você ter 100 mil, daqui a um ano você tem um prejuízo de 20. Porque você não investiu, ele vai desvalorizar. E você acaba tendo, às vezes, dívidas externas. E outra coisa que não pode misturar, a sua conta pessoal com a sua conta do seu negócio. Então, quando eu faço alguma atividade, aí eu vou sair com a minha esposa. Ok, aquilo ali tem que sair da sua conta particular. Eu não posso envolver essas minhas despesas aonde que eu tenho na minha empresa. Mesmo que a minha empresa seja eu e minha esposa. Eu não posso misturar. No momento que eu uso o giro de capital, de manutenção e desenvolvimento da minha empresa para uso pessoal, seja em que nível for, eu estou fazendo com que a minha empresa afunda, ou que a minha empresa não vai mais me gerar a minha sustentabilidade. Isso é educação financeira. Ok? E uma pergunta aqui. Quando começa a empreender, né, separando o caixa da empresa com o caixa pessoal. Sim. Porém, a única fonte de renda é o que entra da empresa. Certo. E quando o custo, despesas fixas, aluguel, energia, internet, custo de despesa fixa, é quase equivalente ao que a empresa está gerando no momento.
Não, então aí você tem que parar, como se diz, para tudo, você tem que ver, cortar despesa e gerar receitas. Então, primeira coisa, o que você pode, nem que não é definitivo, esse cortar não significa definitivo, mas já que está, vamos falar, está empatando ou a despesa está sendo maior do que a receita, algo está errado. Então já está errado. Por quê? Eu tenho, vamos falar, se eu for para ganhar 1.000, a minha despesa que eu posso tirar ali naquele momento daquele 1.000 é 400. O restante eu tenho que estar lá. E aquele que está lá eu tenho que cobrir. Agora, se o que está cobrindo, para me tirar minha despesa pessoal, porque é dali que eu tiro meu sustento, certo? Ele está sendo maior, então para aí. O que eu tenho que cortar? O que eu tenho que pensar em minha receita? Então está faltando o quê? Eu buscar minha venda, o meu produto. O que é que eu vendo? Você falou, eu vendo informações via internet para mentoria. Então, peraí, vamos para aqui que eu tenho que buscar quem é meu alvo. Às vezes eu estou buscando alvo errado. Então, o meu alvo, eu quero fazer uma mentoria, eu vou e chego ali para o senhor que vende verdura, ali uma barraquinha. Eu fico ali o dia todo ali mostrando a minha ideia, excelente, ele gosta, mas não vai me gerar lucro nenhum. Então, eu fiz uma coisa certa, com a mentalidade correta, num local que podia ser correto, mas para a pessoa errada. Então, eu não produzi, eu perdi. Então, isso quando a gente fala, focar o meu alvo, o meu público, ou a minha fonte, a minha receita, é isso. Então, antes de eu investir, certo? Eu tenho que saber aonde que eu vou buscar minha fonte. Isso é fato para qualquer segmento. Entendeu? Até para vendedor autônomo. Vendedor autônomo falar, eu vou vender bala, ele vai pensar, bom, eu vou fazer de porta em porta ou vou ter um ponto estratégico? Certo? Então, o que eu digo em cima desse sistema, eu posso mudar as minhas fontes, meus braços de fonte, mas eu não posso mudar o meu foco. Qual que é o meu foco? É empreender e desenvolver a minha empresa. Esse é o meu foco. Agora, para que desenvolver e empreender mais a minha empresa, quem é aonde que eu vou estar? Então, antes o João vamos falar, era a minha receita. Mas o João agora já não está legal, ou já não precisa mais, eu tenho que procurar o José, o Joaquim, você entendeu? Eu tenho que procurar empresa tal, porque aí eu vou repor, vou suprir e vou melhorar. Então, essa aqui eu posso variar ela em qualquer campo. Mas o meu foco de cá, eu tenho que mantê-la aqui. E todas as formas. E quando a gente consegue, aí estava nesse nível, passou do nível e começou a sobrar todos os meses, e a gente tem o caixa da empresa que já é um caixa considerável, que se acontecer alguma crise, a gente consegue se manter por mais alguns meses sem nenhum problema, arcando todos os custos, tanto da empresa quanto do pessoal, já tem essa divisão de caixa. Sim. E qual é a melhor forma de alocar esse caixa da empresa? Deixar ele investido, deixar ele parado? Não é uma boa colocação, só que isso aí ela não tem uma resposta padrão. Vai da demanda. Então, vou te dar um exemplo aqui. Hoje, vamos falar, energia solar. Quem já está um patamar, que já tem seu espaço, que já está produzindo, e aí ele sobrou, e ele tiver mais espaço, ele pode investir no próprio negócio dele, que aquele caixa que ele tinha sobrando, assim que ele está lá, ele já está sobrando 3 vezes mais. Porque é uma coisa que está top, que está em destaque. Certo? Outra coisa é falar, não, isso aqui é temporário. Isso aqui só tem uma época do ano que dissolve. Então, o que eu vou fazer? Eu posso ampliar ou eu posso investir em o que é mais top dentro da minha empresa? Vamos falar, por isso que eu falo, a gente não pode ter só um link de receita. Então, você vai ver em qual daquele segmento que realmente está sendo top, que todo mês está te dando mais que os outros. Você investe nele. Certo? Naquele segmento, não em todos. Né? E incentivar aquele que está lá embaixo para subir, para que daqui a um tempo você equalizar esse atendimento e investimento. Agora, se nenhum disso é tudo, vamos falar, esporádico, então aí você vai buscar uma outra forma de investir e ganhar. Fora investimento bancário, em títulos, em aplicação,
Você entendeu? Mas primeiro você tem que buscar no seu, investir no seu. Ver se você acha a localização para ele, num dos nichos seu. Se isso achar que não é favorável, aí você busca essa segunda opção chamada externa. Uma coisa que voltando lá no início da conversa, quando eu passei a começar a empreender, sim, eu descobri que eu tenho muita habilidade em muita coisa. Certo. E trabalhei em muitas coisas diferentes. Então, eu não coloquei 100% de energia em uma direção só. Eu coloquei um pouco de energia para cada direção. Foi bom, aprendi muita coisa, peguei um know-how muito grande. Sim. E hoje, tendo toda essa bagagem de conhecimento em diversas áreas, como escolher uma para poder focar nela? Bom, aí quando você fala como escolher uma, focar nela, só me esclarece, quando você fala escolher, você está falando a nível pessoal seu ou a nível empresa? Que os demais vão a nível empresa. Tá. Então, primeira coisa, você tem que ver o seguinte, qual que está o maior top? Se esse está no maior top, porque às vezes ele está no maior top, mas a demanda para segurar ele, para desenvolver só ele, torna, se for só ele, uma demanda grande de insumos, para você sustentar ele lá. Então, quando ele se torna top, você tem que ver se ele é top em todo sentido. Para ele estar lá, o custo meu de manutenção é igual aos outros demais segmentos meu? Ok, então ele continua sendo top. Segundo, ele, para me estar lá, porque os outros já estão aqui, então para ele estar lá já ajuda. Então, mas se eu ficar só nele, então o trabalho que eu vou ter aqui vai gerar um custo, mesmo chamado custo-benefício, mas aí já não vai mais ser top em termos de lucro. Então eu tenho que ver, quando eu chamo top, o que mais destaca, para me manter ele lá, os insumos, ou o desgaste, ou a equipe que eu tenho para manter ele lá, desenvolver só em cima dele, se o custo dele é um custo-benefício, que a gente chama, que compensa. Se não for, às vezes aquele outro está lá em terceiro lugar, mas se você investir nele, o investimento que você vai fazer nele é muito pouco e vai te dar muito retorno, se você ficar só nele. Aí vale a pena. Uhum. Certo? Então eu tenho que ver esse patamar para que sustentar. Vou te dar um exemplo. Nós conhecemos aí, em épocas de festa, aqueles balões, não é? Aqueles balões que ficam suspenso, parado lá, amarrado lá, somente fazendo propaganda. Isso, propaganda. Então, nós sabemos que aquilo ali tem vários tipos de ar, que são os gases nobres, neon, argônio, pitônio, xedônio, radônio. Todos são gases nobres, que normalmente é enchido com hélio, certo? Então, ok, para me sustentar aquilo lá. Então, normalmente aqueles balões estão com a marca, com a propaganda de alguém. É uma marca, tá? Então, tem uns balões menor, tudo, o gás que está lá dentro, é igual para todo mundo. Agora, no balão maior, ele vai precisar de mais gás, um volume maior, o custo é maior. Então, imagina o seguinte, aquele maior fala assim, não, eu vou ficar só com o maior. Então, o maior te dá lá, vamos falar, em cada 5 dias que esse balão fica lá suspenso, tá? Ele te dá R$4.000. Aí, o outro lá, que tem a propaganda no mesmo local, porém menor, tá? Ele te dá 2.500. Só que o volume dele é menor. Aí, de repente, você fala, vem cá, ele está me dando R$4.000, mas o gás que ele fica ali, eu gasto 2.748 para manter aquilo ali. Então, você não tem 4.000 limpo. É 4.000 menos os 2.478. Aquele outro que te dá 2.500, certo? Com R$800 daquele gás hélio, você sustenta ele no mesmo 5 dias. Aí, se ele aumentar mais, vamos falar, mais 5 balão, olha a soma de lucro em relação a um. Você passou o outro grandão 3 vezes. Certo? Mentalidade, visão. Beleza. Ok? Ok.